E aí pessoal, tudo beleza? Meu nome é Pedro Nascimento e nesse vídeo você vai entender o que é um engenheiro da iX e como eu consigo desenvolver 10 vezes mais rápido que um desenvolvedor tradicional, isso mesmo sem saber programar. Então nesse vídeo, cara, diferente de vídeos tradicionais aqui no YouTube que tem inicialização, introduções ao que é o Cloud Code, o que são essas IAs de codificação, cara, eu vou te mostrar na prática como isso vem transformando a minha forma de trabalhar e como eu venho obtendo na prática uma produtividade absurda através desse tipo de solução. Cara, eu tô com pouco tempo aqui, eu tô no aeroporto de Campinas, indo para Navegantes, e eu tenho aqui alguns minutos para passar alguns ensinamentos para vocês, então vamos lá. Cara, tu já tá vendo aqui a ferramenta principal que eu utilizo no meu dia a dia, então é o Cloud Code. Então, cara, gasto, assim, horas e horas nessa ferramenta aqui, eu e o meu time, então temos alguns programadores aqui no time que utilizam essa solução. Então, cara, atualmente, se eu acessar aqui, ó, o Leadboard. Leadboard é uma solução aqui que, de fato, ranqueia, né? Eles fazem um teste AB, comparam essas AIs, então tem literalmente um chat aqui onde você consegue conversar com AIs, você recebe 2 respostas e você vota em qual resposta você achou mais interessante, e o Cloud Code, ele vem ranqueando em primeiro lugar por múltiplos meses consecutivos, tá ligado? Então, cara, a AI é o provedor, né, Anthropic, que tem os modelos do Cloud Opus, do Cloud Sonnet, do Cloud Haiku, agora tá na família 4.5, vem performando como os melhores modelos e são os modelos que eu venho utilizando aqui no meu dia a dia. Então aqui mandei um olá aqui para o Cloud, então sou o Cloud Code, pronto para ajudar nas suas tarefas de desenvolvimento. Então esse aqui é o CLI do Cloud, né, então tu tem tanto o Cloud aqui para versão de navegador, onde versão de desktop, onde tu consegue utilizar, e tem um Cloud Code que tu instala ele na tua IDE e já consegue sair utilizando. Ele tem um plano mínimo para tu estar utilizando, que é o plano de $17, mas eu vou te explicar aqui o racional pelo qual eu assino o plano Max dele, o plano de $200, e porque eu também recomendo que você faça isso se você realmente leva a sério de fato a codificação com AI e vocês querem se desenvolver nisso, porque que eu recomendo fortemente esse tipo de utilização. Então, cara, assim que tu acessa aqui o Cloud Code, na prática, para aparecer isso daqui, tu tem que vir aqui em extensões e instalar a extensão do Cloud Code, tu vai ver aqui essa interface, vai poder criar aqui um novo chat, é isso daqui que tu vê. O primeiro conceito-chave que tu precisa entender do Cloud Code para poder utilizar ele corretamente é o princípio da janela de contexto, né? Eu tenho esse status line, ele tem esse barra status line, eu consigo configurar uma barrinha de contexto aqui dele personalizável para eu ter algumas informações, então eu sei aqui que o modelo tem esses 3 modelos, né? O Opus, o Haiku e o Sonnet, por padrão, tu pode deixar o default que ele pré-seleciona, que eu consigo saber o modelo que eu estou utilizando nesse momento. Via de regra, eu acabo utilizando o Opus para a grande maioria das operações, mas dependendo algumas coisas mais simples de front-end, que não necessitam necessariamente de uma grande qualidade de código, não que não necessite, mas uma pequena piora, o Sonnet e o Haiku, eles são levemente inferiores do que o Opus, sendo que eles são extremamente mais rápidos, eles também têm uma economia de tokens, então para determinadas tarefas um tanto mais simples é interessante tu utilizar esses modelos mais rápidos. Aqui eu consigo saber a janela de contexto, que é o conceito que eu vou estar te introduzindo logo mais. Aqui eu tenho uma estimativa de preço, quanto que custaria via API e a duração dessa sessão, dessa janela específica, isso vai se atualizando. Se eu dou aqui um /context, eu tenho exatamente essa informação aqui, e eu vou trazer alguns insights aqui que eu vejo muita pouca gente trazendo aqui no YouTube. Mas basicamente, cara, System Prompt e System Tools. Basicamente a gente tem aqui papo de 8, 9%, meio que de uma parada interna do sistema que não tem como tu mexer, tá ligado? Então, cara, existe um modelo, o Opus 4.5, que foi treinado com toda a base de dados Anthropic, etc. E existe um prompt orientado o Opus a como te servir da melhor forma possível. Então, explicando que a gente tá numa IDE, que ele é um AI de codificação, que tá aqui para te ajudar numa série de assuntos. Isso tá te custando 2.8k de tokens aqui. E existem mais 15k de tokens só para as tools. Então, cara, o que é que são essas tools?
tokens. Cara, para AI, para o Opus, ele conseguir acessar teu sistema, para ele conseguir obter os arquivos, para ele poder editar esses arquivos, existem parâmetros, existe um output específico que a AI precisa cuspir, né? Ela gera esses tokens, a AI é basicamente um gerador de tokens um atrás do outro, gera palavras uma atrás da outra, ela precisa gerar palavras específicas em ordens específicas que ativam determinadas ferramentas, e essa ferramenta pode editar um arquivo teu, ela pode obter um arquivo, ela vai primeiro ler um arquivo para ter esse contexto desse arquivo e saber como editar. Então tu pode inclusive perguntar para o próprio Claude as tools internas. Se tu faz isso, tu vai ter um puto entendimento muito maior de como funciona, como é que tu pode consultar e utilizar essas tools de forma bem mais expressiva. Então, cara, Claude, o Opus 4.5, ele não apenas é a principal IA de codificação, a mais performática, quanto também o Cloud Code, o CLI do Cloud Code que a gente está utilizando aqui, é a ferramenta, tem a gama de possibilidades mais completa do mercado e facilita muito absurdamente teu workflow de codificação, e é isso que tu vai aprender nesse vídeo. Não apenas isso, mas a gente tem memory files, então a gente tem esse arquivo aqui, cloud.md, onde tu pode subir informações específicas sobre o teu projeto, passar essas informações para ele vai ter esse contexto na janela de contexto dele, ele vai saber exatamente, então ele vai saber o nome do projeto, a tua estrutura de diretórios, as tecnologias, os frameworks que tu tá trabalhando, tudo isso tu põe no CloudMD, isso sempre tá sendo carregado, inclusive tu pode apontar para outros arquivos de documentação, tu pode ter aqui arquivos de plano, tu pode ter planos separados em pastas e apontar aqui no Cloud que tu tem essa documentação, tu tem esses arquivos, para ele saber ter esse contexto e conseguir recuperar esse tipo de informação mais fácil. Mensagens, né, então, isso é o principal que acaba consumindo mais. Então a gente tem aqui 90% de free space, que à medida que a gente vai conversando com o Cloud, esse contexto vai sendo consumido por essas mensagens. Então esse é o contexto, o Cloud. Toda a família do Cloud, da Anthropic, a Anthropic se especializou em modelos que tem 200 mil tokens de janela de contexto. Cara, o que é que isso significa? 200 mil tokens de janela de contexto, né? Primeiro tu entender o que são tokens, né? A gente, na língua portuguesa, a gente aprende sílabas, né? A gente utiliza sílabas para formar palavras. Na questão da indexação de tokens para um modelo de AI, de um modelo de LLM, funciona parecido. Então, cara, o token é basicamente a unidade única de contexto, de sintaxe para ela conseguir formar as palavras. Então, ela vai gerar essa quantidade. Então, cara, tu pode fazer uma aproximação e dizer que um token basicamente é como 3 tokens formam uma palavra. Então, a gente estaria trabalhando aqui com 600 mil palavras, por dizer, fazendo uma aproximação assim grosseira. Mas, cara, a gente tem que trabalhar, o principal papel assim do engenheiro de prompt, do context engineer, é gerenciar essa janela de contexto de tal modo que a gente consiga fazer o que tem que ser feito durante esses 200 mil tokens, e quando a gente tiver que iniciar uma nova janela, reiniciar, a gente conseguir reintroduzir o contexto, de fato, o contexto relevante para a gente conseguir seguir o projeto de forma que a gente não se perca, e tudo isso você vai aprender ao longo desse vídeo. Uma paradinha que quem já usa o Cloud Code percebeu aqui, que não tá aparecendo 22,5 de buffer do Auto Compact. Então, para vocês fazerem isso daqui, basta vocês irem aqui em config e habilitar ou desabilitar esse Auto Compact. Eu vou habilitar aqui, dar um /context para vocês entenderem melhor. Então, cara, esse Auto Compact, isso é uma facilitação que a Anthropic cria, né? Esse buffer de Auto Compact de 22,5 para basicamente quando tá chegando ao final da janela de contexto do Cloud, para ela continuar um workflow fluido, sem tu ter que ter muito tipo de interação com ela, principalmente para o pessoal mais leigo, ela automaticamente percebe que tá chegando no final da janela de contexto, ela roda um prompt. Então, cara, a gente chegou em 78%, 77,5% da janela de contexto, aí ela vai automaticamente rodar um prompt, esse prompt ele consome tokens, né? Então já tem 77,5%, vai botar mais um prompt que vai gerar um resumo. Então, todo o histórico de mensagens aqui, mais esse prompt e mais o resumo tem que ser gerado em 200 mil tokens. Ou seja, tipo, não são coisas, não existe um output, não existe um input e um output. O resumo, ele é utilizado para gerar o próprio resumo. Para tu entender, para ser gerado um token,
o modelo, quando tu faz um input para ele, tu faz uma pergunta para ele pega essa tua pergunta que tu fez, ele gera o primeiro token, esse token já é introduzido no contexto, ele gera o próximo token, que é de volta introduzido no contexto, ele gera literalmente token por token. Toda geração de token é um processamento, até que ele gera um último token que tem um ID específico, que é o ID do último token, e quando ele gera esse token específico, significa que acabou a resposta. Então, é basicamente assim que funciona. Então, a gente precisa de todo esse espaço aqui do autocompact para gerar esse resumo. E a partir do momento que ele gera esse novo resumo, ele limpa todo o histórico de conversa anterior, ele pega apenas esse resumo e começa um novo chat. Então, em resumo, é assim que funciona o autocompact e é por isso que funciona dessa forma e por isso que não tem como se livrar. Não tem como, deixa eu finalizar, deixa eu consumir esses 200 mil tokens e depois gera o resumo. Não, precisa de um espaço para ser gerado esse resumo. Ou no caso também, pode desabilitar o autocompact, pode chegar nesses 200 mil tokens no final, tu pode dar um /export, tu pode exportar esse chat, então tu pode salvar como arquivo ou copiar para a tua área de transferência e ele gera literalmente esse arquivo aqui com toda a tua conversa. E aí tu pode pegar num modelo de AI, no modelo de LLM, que tem um espaço maior, então, por exemplo, os modelos do Gemini, tu pode ir lá no Gemini Studio, pegar esse resumo de conversa que tem 200 mil tokens e pedir para ele gerar um resumo conciso com menos token e iniciar um novo chat. Isso também é possível. Inclusive, a Anthropic tem um modelo de 1 milhão de tokens, tem o Sonnet 4.5, se eu não me engano, que tem 1 milhão de tokens, mas esse modelo está disponível apenas via API, via API mesmo, consumo de créditos via API, não está disponível nas assinaturas do Cloud Code. Então, cara, dependendo do teu workflow, da forma que tu trabalha, tu pode utilizar ou não esse autocompact, e de qualquer forma, se tu desabilita, vou desabilitar aqui no meu config, desabilitando, eu sempre tenho o compact mesmo, disponível aqui que eu posso compactar em qualquer momento da conversa e consigo reiniciar. Então, eu consigo emular isso sem depender dessa automação e eu consigo fazer um gerenciamento mais fino desse contexto sem depender tanto do cloud. Tá, pessoal, mais dicas aqui de trabalho, cara. Como eu te falei, isso daqui é a coisa mais importante de todas para tu poder gerenciar. E como é que outras coisas que eu vejo muita gente errando, muita gente fazendo errado. Cara, eu já vi gente que utiliza MCP para tudo, tá ligado? O MCP é legal, mas as pessoas esquecem da limitação disso. Então, cara, tem MCP do Supabase, MCP de uma série de soluções. E, cara, já vi assim, gente aqui da minha consultoria, etc, gente que eu presto trabalho, etc, que eu ensino, etc, que o cara, chega comigo e eu vejo só de MCP ele tá consumindo 50%, 60% da janela de contexto, tá ligado? E aí ele percebe que o bagulho tá chegando no autocompact muito rápido. Cara, não faz sentido, tá ligado? O MCP, cara, é literalmente só uma forma mais simples, é uma forma que a própria Anthropic lançou, de tu chegar mais facilmente, de tu dar pra tua LLM acesso a uma API. Então, basicamente, esse MCP fica o tempo todo na janela de contexto, onde ela pode dar um output específico que vai acessar uma ferramenta específica. Sabe outra forma mais simples de tu passar uma API para o teu modelo sem ter que ocupar esse espaço o tempo todo? Tu pode subir um documento, esse documento tem as especificações de API, ou parte das especificações de API, tu dá para o modelo token e pede para ele fazer requisições diretamente. Isso é outra forma de tu fazer sem utilizar MCP. E a forma que eu utilizo, que é extremamente mais prática, cara, o Supabase e praticamente todas essas ferramentas, eles têm CLIs. Então, eles têm interfaces de linha de comando que você consegue instalar no teu ambiente de desenvolvimento e tu consegue pedir, utilize o CLI do Supabase e faça uma query para obter dados dos clientes, não sei o que lá, tá ligado? Aí ele vai utilizar o CLI, se ele não entender alguma coisa, ele vai botar --help para obter os comandos CLI, e ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o MCP faz sem consumir essa quantidade absurda de tokens à toa de janela de contexto, sem motivo o tempo todo, tá ligado? Então, cara, praticamente 100% dos MCPs tem CLIs, geralmente para tu desenvolver um MCP, tu primeiro desenvolve um CLI para isso, então recomendo tu utilizar CLIs e evitar utilizar os MCPs. Então, dica aqui muito forte para tu tá utilizando, para tu tá trabalhando. Cara, uma outra questão muito forte que eu utilizo muito, eu até vou ver se eu consigo trazer
um exemplo aqui de uma conversa minha, mas em resumo, olha aqui, vou mostrar para vocês. Beleza, perfeitamente esse exemplo aqui. Isso aqui é uma aplicação específica que eu estou desenvolvendo e eu queria bater um erro específico, mas sem poluir a janela de contexto. Aí, qual foi o prompt que eu falei aqui? Ó? Pense bem, Ultrafink. Ultrafink é uma técnica específica que foi introduzida dentro desses modelos de inteligência artificial. Assim, eu que estou desde o começo, a gente chamava isso de chain of thoughts, né, de cadeia de pensamento. A gente instruía a AI a pensar de forma sequencial, passo a passo, para chegar a um determinado resultado. E aí, basicamente, hoje tem um parâmetro onde tu pode simplesmente escrever aqui Ultrathinking, ou tu pode vir aqui de novo no config. Aqui no config ele tem esse Thinker Mode. Tu pode ativar ou deixar ele desativado. Se tu deixa ele ativado, ele vai sempre deixar esse Chain of Thoughts ativado. Tu pode fazer um Ultrathink, que tu faz um Chain of Thoughts mais profundo. Então ele vai raciocinar mais a cada etapa. Então eu falei aqui, pense bem, Ultrathink, use o Explorer Tool. O Explorer Tool, pessoal, é essa ferramenta aqui. Então, é uma ferramenta interna do Cloud Code, ele é um agente interno do próprio Cloud Code com um prompt específico. O Cloud Code ele te permite tu criar agentes personalizados, mas ele já tem esse agente que vem pré-pronto que já funciona muito bem. Então, use o Explorer Tool para explorar e me trazer um feedback. Cara, por exemplo aqui, ele passou um prompt específico para esse agente e ele utilizou 22 tools, né? Então, ele acessou 22 arquivos, ele fez 22 consultas, fez 22 ações, que consumiu 114 mil tokens, ou seja, metade da janela de contexto do Cloud, durante um período de 2 minutos,7. Se eu tivesse, por exemplo, utilizado o Sonnet 4.5, eu posso especificar, tipo, utilize o Explorer Tool com o Sonnet 4.5, ele teria feito isso 3 vezes mais rápido, que é a velocidade do output do Sonnet, né? Então, teria economizado mais token, teria sido mais rápido para esse tipo de consulta, muitas vezes faz sentido fazer esse tipo de forma. Cara, eu utilizo muito o Explorer Tool para fazer justamente a gestão da minha janela de contexto. De tal modo que, pô, se tu deixar teu agente ficar pesquisando loucamente um monte de coisa, durante esse processo de pesquisa ele vai achar um monte de coisa que não importa, que vão ficar lá o tempo todo na janela de contexto, coisa que não é relevante pro que tu quer, tá ligado? Aí tu pega um outro agente, tu usa o Explorer Tool para pesquisar, achar o que tu precisa e só passar exatamente o que tu precisa pro teu agente principal. Pô, cara, só de tu fazer isso é absurdo o quanto que tu consegue gerenciar melhor a tua janela de contexto, tá ligado? Então, sim, dica fortíssima pra tu tá utilizando, eu utilizo isso muito absurdamente. E, cara, entra no ponto que eu te falei, né? Então, se eu for aqui em usage, né, que a gente consegue ver o nosso consumo, né? Então, cara, eu tenho 2 contas do Cloud Code, 2 contas de $200 que a gente assina, que é o plano de 20x, né? Então, tem a conta de $17, que é 1x, tem a conta de $100, que é 5x, e tem a de $200, que é 20x de token, ou seja, é 2 vezes mais token do que o custo, né? Tem essa desproporção, que é bem interessante esse plano. Então, se você não tem um consumo tão hard de tokens, seria legal você, pô, se juntar comigo, passa e trocam essa parada, utilizam juntos e conseguem chegar nesse consumo. Então, estou utilizando 2 contas, até por conta desse uso extremamente agressivo. E, cara, a gente está aqui no começo da semana, já está em 25% do consumo semanal que a gente tem aqui de tokens, e muito por conta disso, por conta dessa minha gestão de janela de contexto que utiliza múltiplos agentes de AI para passar só o essencial para o agente principal e fazer esse tipo de utilização. E, cara, numa boa, eu não vim num contexto de programação, não sabia programar, eu tive uma experiência com N8N no ano retrasado, eu comecei a aprender esse tipo de solução, etc., fazer fluxo de low code, as AIs de codificação, os Tool of Thoughts, as Chain of Thoughts foram evoluindo e as AIs de codificação foram melhorando absurdamente a ponto de facilitar muito isso. Então, cara, para tudo que... Outra dica sinistra que eu vou passar para ti agora. Basicamente, quando tu vai desenvolver um projeto, quando a gente está desenvolvendo um projeto com agente de AI, a gente está fazendo engenharia de contexto. A gente está trazendo o melhor contexto, o máximo de contexto pro teu AI, pra tua AI fazer exatamente o que tu quer, pro que tu precisa. Cara, o Cloud Code, ele tem modelo de pesquisa, né? Ele tem acesso à web e tu consegue utilizar um Explorer Agent para fazer múltiplas pesquisas na web
pegar referências de codebase que tem no mercado e utilizar isso para tomar como referência para uma aplicação que tu está desenvolvendo. Então, cara, pô, aqui eu tenho uma pastinha aqui absurda, com um monte de projeto open source, esse Agent Service Kit, isso aqui é uma aplicação minha que eu mesmo fiz, o Build Zero Flow, o próprio Chat-Ult, o Flowise, um projeto aqui legado, outro projeto meu, o N8N. Então, cara, tudo que eu preciso, eu mando ele explorar em uma codebase específica, ver uma lógica que já está validada e criar um plano a partir dessa lógica, que é o assunto que eu vou entrar logo mais, de como fazer esse tipo de análise de contexto, como fazer essa gestão, e ele manter o que é que ele tem de raciocínio sem tu perder e tu conseguir seguir um plano passo a passo, sem que ele se perca a cada nova janela de interação, a cada novo momento. Perfeito, pessoal. Então, cara, é isso. Tu consegue utilizar esses múltiplos agentes para fazer pesquisa na web, obter mais contexto. E, cara, o ponto-chave aqui da minha metodologia, ele tem alguns pontos específicos. Então, cara, o primeiro ponto que eu acabo fazendo, eu tenho um arquivo aqui que é esse design, esse system design. Cara, eu sempre começo uma aplicação minha nova montando o system design daquela aplicação. Então, cara, esse aqui é o contexto geral de tudo que eu desenvolvo, de tudo que eu tô pensando. Então, cara, todas as tecnologias que vão estar sendo utilizadas, todo o contexto em si do projeto inicia dessa forma e com muita troca com a AI. Então, tá essa lógica, cara. Por que é engenheiro da X, cara? Não só porque a AI codifica muito mais do que 10 vezes mais rápido que um desenvolvedor tradicional, mas, cara, para tu tomar decisões de arquitetura, tu tem que comparar trade-offs, né? Tu tem que saber, tipo, não existe escolha perfeita. Toda escolha é uma renúncia, toda escolha exige um sacrifício. E, cara, é extremamente mais rápido tu entender esses raciocínios, tu fazer esses trade-offs, tu pedir pra AI te sugerir essas questões e tu tomar essas decisões, tu aprende praticamente 10 vezes mais rápido do que outras metodologias onde tu teria que, de fato, ler dúzias e dúzias de documentações para conseguir achar a informação específica que tu precisa, do trade-off específico que tu precisa para tomar a tua decisão. Então, cara, a velocidade que tu faz isso simplesmente justifica esse tipo de questão. Então, isso é um dos pontos que, de fato, ajudam muito a tu codificar e tu ser, de fato, um engenheiro da X. Cara, outra parada maravilhosa, eu muitas vezes utilizo um cloud, eu recomendo você estar utilizando, é esse output style. Então, cara, todo mundo assim praticamente usa esse default é muito bom e para muitos casos ele realmente faz sentido. Ele basicamente cloud completes coding tasks efficiently and provide, ele vai responder de forma concisa, tá ligado? O quanto que o explanator, ele basicamente Cloud Explain Implementation Choice, ele vai explicar as escolhas de implementação dele, ele é muito mais verboso, tá ligado? Ele te explica muito mais, ele fala muito mais. Então, esse modo, ele é muito interessante para tu desenvolver a tua habilidade de arquiteto, de engenheiro de software de fato, tá ligado? Então, tu vai tomar essas decisões junto com ele vai te explicar os caminhos que ele te sugere nativamente, né? Tu não vai precisar fazer um outro prompt para isso. Esse explanator, ele tem essa função que é extremamente interessante. Tem esse learning também, que é bem interessante. Ele basicamente Cloud pausa, né? Pausa e te pergunta to write para escrever pequenos pedaços, pequenos trechos de código para fazer pequenas práticas, para fazer hands-on practices, né? Então, tipo, é tipo um professor que, tipo, agora tu que vai codar, tá ligado? Ele vai te fazer, coda tal coisa pra mim, ele vai começar a te dar ordem, tipo, eu não uso muito isso não, porque é mais, tipo, parada a revolução das máquinas, eu tenho um pouquinho de receio desse modo aqui. Então, cara, na minha metodologia, começo desenvolvendo aqui o design inteiro da solução que eu quero fazer de fato, e a partir desse design, eu começo a criar planos. Então, aqui em arquivados, né, eu tenho vários planos de várias interações
vários planos de várias interações que cada um tem uma funcionalidade. Então, eu escrevo um primeiro plano, eu vou discutindo com o Cloud o plano de uma primeira funcionalidade, e à medida que eu vou escrevendo esse plano, né, discutindo com ele tem aqui o Plane Mode, que ele é bem interessante para isso. Você aperta no Shift Tab, você cicla aqui entre os modos, né? E o Plane Mode, ele basicamente te faz perguntas e você vai decidindo a arquitetura junto com ele, você dá um input de volta, etc. Então, ele cria uma seleção de múltiplas escolhas e sempre tem uma escolha aberta, onde tu pode dizer que não sabe e pedir para ele te dar mais opções, perguntar mais, e você, de fato, enriquecer mais o contexto disso para poder tomar uma decisão melhor. E aí, tu tenta fazer isso dentro de uma janela de contexto, tenta fazer isso dentro de 200 mil tokens, geralmente é viável, geralmente tu consegue ficar 5, 6 horas discutindo com o Cloud para formular um bom plano, e isso geralmente cabe, se fica conciso dentro de 200 mil tokens, tu cria esse plano, e esse plano eu geralmente desenvolvo numa ótica de TDD, que é desenvolvimento orientado a testes. Então, para quem não está familiarizado, isso é uma puta técnica de codificação com AI, que também pouca gente implementa, mas basicamente o ciclo da maioria das pessoas ao desenvolver com AI tipo, ela pede para desenvolver tal coisa, ela vai testar, ver que tá quebrado, aí pede para AI corrigir de volta, etc. Cara, o ciclo de desenvolvimento com TDD basicamente, tu pede para a AI primeiro escrever um teste unitário. Ela sabe que é TDD, tá? Se tu falar, vamos desenvolver esse plano com TDD, ela vai entender. Mas, para tu entender, basicamente o TDD consiste em primeiro criar um teste do output esperado de um trecho de código. Então, esse teste vai validar a saída esperada. E é muito fácil para a AI criar um teste para validar uma saída esperada, que é chamado de teste unitário, né? Esse teste que valida essa saída. Aí ele cria de fato o trecho unitário e ele testa. Então, quando a AI muitas vezes alucina nesse ponto e tu nem percebe, tá ligado? E quando tu testa, ela vai validar se aquela saída esperada que ela imaginou que teria aquele trecho de código vai realmente ter. E muitas vezes não tem. E aí dá errado, e em vez de tu perceber que deu errado e tu tem que corrigir a AI e falar para ela corrigir, ela mesma percebe que deu errado e ela mesma corrige e entra nesse ciclo, tá ligado? Então, o ciclo de desenvolvimento com AI com TDD, ela vai meio que criando um Guardian Rails, ela cria uma proteção que ela mesma utiliza para ela mesma se proteger e criar o plano, desenvolver o plano passo a passo com TDD até o final. E basicamente tu referencia esse plano, né? Então, tu referencia o plano específico que tu tá utilizando para AI, e aí ela vai seguindo até o final com o TDD, corrigindo os erros que ela mesma vai passando para ti, vai percebendo. No final, tu ainda consegue fazer um outro teste, que é um teste end-to-end, E2E, que vai ser um assunto para uma próxima aula, para não se prolongar muito aqui, e eu também não perder meu voo, que eu não quero perder outro voo, já perdi muito voo esse ano. Então, cara, no Auto Compact ele tem uma inteligência também, que ele consegue referenciar arquivos no que tu tá trabalhando frequentemente. E como o arquivo de plano é um arquivo extremamente relevante, geralmente o próprio prompt do Auto Compact referencia esse arquivo do plano, e quando começa uma nova janela de contexto mesmo, ela tá relendo aquele plano, ela sabe pelo pequeno resumo a etapa que tu tá naquele momento, e ela continua desenvolvendo passo a passo com o TDD até o final, depois tá no final mesmo. Tu sobe para deploy, testa na prática, vê se tá tudo certo, se tiver mais alguma coisa a corrigir, tu corrige, mas, cara, isso te permite, de fato, desenvolver tranquilamente 10 vezes mais rápido do que um desenvolvedor comum desenvolvia há 5 anos atrás, quando não existia AI. Sim, essas são as principais dicas aqui que eu tenho para te passar. Um bônus aqui para a gente finalizar o meu vídeo e eu pegar meu voo é uma questão de enriquecimento de task. Que eu comecei a fazer isso recentemente, então, cara, aqui eu tô basicamente criando o plano 11, então eu criei esse plano 11 aqui, com uma feature específica, uma questão que eu precisava implementar, e eu criei esse README aqui com uma explicação específica de como a AI deveria lidar com esse plano. Naturalmente, esses planos, eles são compostos por fases. Então, cara, aqui ó, semana 1, semana 2, considera que essas semanas são fases do teu projeto. Então, cara, nessas fases do teu projeto, eu fiz um prompt que ela faz assim, antes dela iniciar cada fase, ela vai utilizar um Explorer Tool, um agente de exploração, para, de fato, ver se aquela task,
aquele plano fazia sentido com o contexto que ela vai ver naquele momento específico da Codebase, e a partir dessa análise ela vai criar um outro arquivo específico para essa fase de forma enriquecida com mais contexto, de forma que cada nova fase ela tem um contexto completamente limpo, novo do zero, de exatamente como é que está a Codebase, ela vai continuar seguindo, desenvolvendo passo a passo com o TDD. Então, isso, dependendo da tua necessidade, pode ser um pouco over, consome muito token, tá ligado? Porque eu utilizo desse modelo de agente de exploração, por isso que eu acabei tendo que pegar uma segunda conta do Cloud Code, inclusive. Mas, dependendo da tua necessidade, apesar de ser um pouco over, pode te ajudar. Então, se tiver um projeto um pouco mais complexo, uma lógica um pouco mais over também, esse tipo de solução pode funcionar bem para ti. Cara, essas eram as dicas que eu tenho de passar, muito da minha experiência que eu venho desenvolvendo nesses últimos tempos, que eu venho desenvolvendo em comunidade, da minha comunidade Build Zero, a gente vem trocando. Cara, muito disso eu não aprendi sozinho. Outras pessoas, membros aqui do Build Zero, me passaram, a gente vai trocando, vai aprendendo junto de fato. Te recomendo a conhecer a nossa comunidade, clicar aqui embaixo, não estamos com vagas abertas nesse momento, mas devemos estar abrindo vagas agora em 2026. Então, muito obrigado pela tua atenção, acompanha aqui, se inscreve aqui, canal novo. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!